Bem-vindos todos vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez para o nosso pequeno bate-papo. Este é um projeto da Casa Espírita Caminho de Luz Emmanuel, da cidade de Uberlândia. Nós estamos aqui a convite do grupo Momento de Luz, para que nós possamos durante 30 minutinhos bater um papo gostoso, leve, tranquilo, sempre no intuito da reflexão, do nosso aprendizado, dos momentos oportunos que a espiritualidade nos permite ter, sempre em busca do conhecimento, da conduta, do progresso individual e coletivo. Nosso tema sugerido para hoje é chamados, né? E nós tivemos essa intuição de falarmos sobre os nossos chamados. Sabemos que dentro do Evangelho há uma passagem que Jesus coloca que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Não é exatamente sobre este tema colocado no Evangelho que nós vamos abordar neste dia, nesse papo nosso. Mas não deixando de colocá-lo rapidamente, quem são os chamados? Todos nós que tivemos a oportunidade encarnatória, né? Todo aquele que recebeu a oportunidade de renascer no planeta Terra é um dos chamados. Mas quem serão os escolhidos? Aqueles que realmente buscaram, de alguma forma, se melhorar. Esses são os escolhidos. E que aproveitaram a oportunidade no bem e no progresso. Nosso tema, especificamente, chamados, se diz respeito à nossa voz interior, né? Que nós também chamamos de consciência. Dentro de nós existem os nossos chamados que nos trazem as ideias que nos envolvem de aprendizados, de experiências, de situações que nós trazemos dentro de nós. Esses chamados muitas vezes são resquícios de experiências difíceis do passado. São chamados que nos trazem desequilíbrio, mas que fazem parte do nosso ser, do nosso espírito, que está em processo de melhora, de aprendizado, de aparar arestas. Mas nós trazemos dentro de nós determinados chamados que ainda são muito fortes, que ainda tentam se impor à nossa necessidade de mudança. Por exemplo, um irmão que no passado teve uma experiência com o álcool, né, se deixou envolver por processos muito difíceis do álcool, quando regressa à vida terrena novamente, uma nova oportunidade, num novo chamado, ele tem dentro de si o chamado do vício, que ainda é muito forte dentro dele. Por mais que ele tenha trabalhado essa questão no plano astral, quando teve o seu retorno à pátria espiritual e provavelmente o arrependimento de ter se deixado levar pelo vício e ter tido situações acarretadas por ele, difíceis, encarnado ou desencarnado, ele trará dentro de si esse chamado, né? Essa necessidade de se envolver novamente com o álcool. Por quê? Está dentro do espírito dele esta má tendência. E este é um dos exercícios que ele deverá fazer para superá-lo, para que ele consiga atravessar essa jornada, esta oportunidade, sem que se deixe envolver por essa energia que vai trazer grandes prejuízos ao seu próprio progresso. Então nós trazemos dentro de nós os chamados maravilhosos que nos intuem das nossas ações, dos nossos projetos que deveremos realizar nesta oportunidade encarnatória, mas também trazemos os chamados difíceis que estão ali presos em nós, arraigados em nosso espírito e no qual nós precisaremos travar uma grande batalha conosco, porque está intrínseco em nós essas necessidades. Por exemplo, se eu numa vida anterior, numa experiência anterior, fiz mau uso da palavra, né? Fiz muitas maledicências, levei dor e sofrimento a muitas pessoas. Quando retornei ao plano astral,
tive consciência desta falta tão grande, tão séria, tão grave. E aí, numa oportunidade de um novo retorno à pátria terrena, que esta é uma grande escola, né? Que é a prova do realmente, se você realmente aprendeu a sua experiência. E aí eu trago dentro de mim o quê? O chamado para que eu me deixe novamente me envolver pela maledicência. E aí eu preciso lutar comigo para que eu não caia novamente na mesma falta, no mesmo erro. Isso está dentro de nós. A nossa consciência, feliz ou não, está dentro de nós. Depende de nós, do nosso livre-arbítrio, a escolha. O que eu vou fazer? O que eu vou optar? Como conduzirei essa minha oportunidade encarnatória, né? O que eu vou fazer da minha vida, desta maravilhosa oportunidade? Porque nós sabemos que a oportunidade encarnatória está cada vez mais difícil, né? Nós sabíamos na época que o nosso lar foi escrito, psicografado pelo Chico, a obra do André Luiz, em 1943, que existia um espírito que teria oportunidade encarnatória para 16 que ficariam aguardando a sua chance encarnatória. Isso em 1943. Imagina hoje, em 2025, em que muitos casais optam por não terem filhos e uma grande maioria hoje tem apenas um filho por escolha própria. Então as chances de reencarnar estão cada vez mais escassas. E esta oportunidade encarnatória, esse chamado que o Pai nos permite ter, é muito, muito importante, muito valorizada por aquele que não teve esta chance. Os nossos irmãozinhos que ainda estão num processo difícil. Então eles têm por nós uma grande inveja, porque nós estamos tendo esta chance de aqui estarmos dentro de um corpo de carne, passando pelas experiências de uma reencarnação. E esses irmãozinhos infelizes, muitas vezes, se aproximam de nós com intuições nada felizes, tentando com que nós caiamos novamente na falta e no erro. Então, esta oportunidade encarnatória, que é também chamada de chamado, né, a volta ao corpo físico, ela é importantíssima. E nós temos que travar essa guerra dentro de nós. Por quê? Porque está gravado dentro de nós os nossos erros, as nossas faltas, e que nós nos propusemos. Prometemos muito, como diz Dona Maíse Braga, só voltamos ao planeta porque prometemos muito, muito. E quem promete tem um compromisso a seguir. Então, travamos dentro de nós uma batalha muito grande de realmente progredir, de realmente executar aquilo que trazemos. Mas também temos os chamados felizes dentro de nós, que são os nossos projetos. Por que retornamos ao planeta? Por que estamos aqui novamente? Qual é o projeto que eu trouxe para dentro de mim que eu devo executar na minha jornada? O que eu devo fazer? Como devo conduzir a minha vida? Quais caminhos eu posso escolher e devo escolher para que eu consiga executar a minha jornada da melhor forma possível e reparando todas as faltas que eu me propus a reparar. Este é o chamado positivo, é o chamado que vem dentro de nós, da nossa consciência boa, dizendo, siga este caminho, faça assim, escolha isto, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e a luz não interfere nele, absolutamente. É uma lei sagrada do Pai. Nosso livre-arbítrio é respeitado sem que haja nenhum tipo de interferência. O máximo que os nossos irmãos queridos fazem é nos sugerir boas ações, boas atitudes, o cuidado, a reflexão. E os nossos irmãozinhos que ainda estão num processo infeliz não respeitam em absoluto esta questão do livre-arbítrio. Então eles interferem todo o tempo sobre nós, trazendo reminiscências, esses chamados negativos que nós trazemos dentro de nós, fazendo com que eles mais vezes eclodam em nosso pensamento. Ah, mas se tomar só uma cervejinha, não vai fazer mal nenhum, só mais uma.
qual é o problema? Estão aqui entre amigos, está tranquilo. E quando eu me dou conta, eu já estou num estado muito alterado do álcool e ainda terei que me conduzir ao meu lar novamente sobre os cuidados de um automóvel, por exemplo. E aí, qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu chamado? Deixo o carro ali, chamo um carro de terceiro, vou, depois no outro dia eu volto para buscar meu carro, ou assumo o risco de dirigir alcoolizado, enfrentando um trânsito, os perigos que a rua oferecem. Qual é o meu chamado? Qual é a minha escolha? Então nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento em relação às influências dos nossos irmãozinhos infelizes sobre nós. O nosso chamado, ele grita sempre para o nosso equilíbrio ou não. Nós precisamos saber fazer esta avaliação sobre nós, né? Então vamos falar de chamados felizes. Eu reencarno, tenho uma reencarnação abençoada, no corpo perfeito, com membros perfeitos, com o dom da visão, o dom da audição, da fala. Então, mas para que eu vim para cá? Qual é o objetivo da minha vida? Somente acordar, ir para o trabalho, me alimentar, descansar e pagar boletos? Esse é o objetivo de uma jornada encarnatória? É para isso que eu nasci? Absolutamente. Uma pessoa que começa a raciocinar sobre isso, independente da doutrina que ela siga ou de doutrina nenhuma, está despertando, está ouvindo o seu chamado interior. Por que você está aqui? O que é que você deve fazer? Para que você veio? Qual é o objetivo da sua vida, né? Isso é o chamado interior. E nós sabemos porque dentro de nós grita que a gente deve seguir. E aí a gente tem dentro de nós o discernimento, porque quando nós fomos criados pelo Pai, Ele colocou dentro de nós o discernimento do certo e do errado. Mas nós temos essa lei maravilhosa, bendita, que o Pai nos deu, do livre-arbítrio. Mas dentro de nós a gente sabe o que deve ser feito. Um assassino, uma pessoa que é cruel, que cometeu muitos crimes, dentro dele ele sabe que o ato que ele está cometendo é infeliz e que vai lhe trazer muitas dores futuras. Mas, como ele ainda se encontra no corpo de carne, que eu chamo de tapetinho, nós estamos escondidos embaixo desse tapetinho, né, que é o nosso corpo físico, então é melhor não pensar sobre isso. Mas quando retornamos à pátria espiritual e que o tapetinho se desfaz, aí precisamos entrar em debate com a nossa consciência, com o nosso chamado interior, com o certo e o errado, com o nosso remorso das atitudes que eu sabia que eram erradas e eu que tomei. E aí as coisas ficam mais difíceis. Então, pela oportunidade da vida, nós temos a oportunidade do quê? De ouvirmos os nossos bons chamados, a nossa boa conduta. O que será que viemos fazer aqui? Qual é o objetivo da nossa vida? Eu tenho um chamado dentro de mim de me dedicar, por exemplo, à educação, né? Eu me simpatizo com a juventude, com os adolescentes, tenho mais afinidade, tenho uma maneira de conversar tranquila, que eles se aproximam de mim. O meu chamado é estar ali, numa sala de aula, conversando, orientando, porque o professor não é apenas um veículo de transmitir ensinamentos. Ele é uma pessoa que tem muito mais responsabilidade na parte educacional deste ser que está se consolidando como um futuro adulto responsável. O professor, às vezes, é mais confidente do que os seus próprios pais para o adolescente. Então, um professor que é consciente da sua posição, da sua importância numa sala de aula, por exemplo, do olhar atento daquele que está mais perdido, daquele que está mais quietinho, daquele que era de uma forma e agora está de outra, o que aconteceu, né? A aproximação, isto é a função de um professor. Isso é um chamado maravilhoso, porque você vai contribuir
com futuros cidadãos que serão líderes em sua casa, em sua comunidade, em seu estado, em seu município, líderes, cidadãos de bem. E isso faz uma base ofertada pelo professor. Então, se nós não ouvirmos o nosso chamado, vai fazer a carreira de pedagogia, você não vai ganhar nada, você não vai ter projeção social alguma, deixa disso, mas o seu chamado é para estar ali, porque Deus provém, Ele vai nos dar o frio conforme o nosso cobertor. Se a sua missão é estar ali junto dos adolescentes, para de alguma forma auxiliá-los nesta formação, devemos ouvir o chamado, mas aí vem a turma do deixa disso, né? Como os nossos irmãos costumam dizer. Não vai fazer isso não. Aí vem o chamado negativo. Não, você não veio para cá para isso, não, para ter um salário tão difícil, não ter nenhum reconhecimento pela sociedade. Vai escolher outra profissão, vai mexer com atividade online, vai fazer joguinho, vai fazer não sei o quê. Então vem ali os chamados negativos. E aí qual eu vou ouvir? Aquela sensação que eu preciso me dedicar, que eu tenho um compromisso, que eu sei dentro de mim que aquele compromisso é necessário, que eu vim para isso, que eu serei uma pessoa na vida desses adolescentes que serão lembrados. Quem não se lembra com carinho de um professor lá na sua tenra idade, né? Todos nós nos lembramos, porque ele fez a diferença. Eu tenho uma da terceira série, né, que na minha época era série ainda, terceiro ano, que me incentivou a ler. Ela ofertava livros maravilhosos para gente, que eram tão bons, tão interessantes, que nos estimulou a ler. Então eu tenho muita gratidão a ela. Por quê? Porque despertou em mim o prazer de ler. Então a figura de um professor, por exemplo, ela é um chamado maravilhoso, em que nós temos o livre-arbítrio de optar por ouvir ou não, né? Vamos colocar aqui um outro chamado maravilhoso, já estou indo lá no topo agora. Vamos pensar no nosso irmão Chico, né? Nós tivemos a bênção de ter aqui pertinho de nós estamos em Uberlândia, ele estava em Uberaba, 80 quilômetros daqui. Então nós pegamos um pouquinho daquela energia maravilhosa que ele trouxe para o planeta. Mas o Chico teve um chamado maravilhoso de fazer uma obra fantástica da intercomunicação entre os mortos e os vivos, através das cartinhas consoladoras para as mãezinhas que estavam entristecidas pela perda de seus entes queridos, e também os livros que ele psicografou, maravilhosos, em torno de quase 500 livros durante a sua jornada, a sua caminhada. Foi um chamado maravilhoso, mas foi fácil? Em hipótese alguma. O chamado dele foi muito importante e muito difícil. Mas quando ele começou, que o Emmanuel o abordou, se ele queria assumir esta tarefa, né, que ele tinha se proposto a fazer, mas o Emmanuel não foi claro aí para ele assim, você se propôs a fazer. Não, o Emmanuel deixou a livre escolha dele, respeitando o quê? O livre-arbítrio dele. Então, Emmanuel pede que ele reflita se ele vai ou não a abraçar essa causa, né? E o Chico, graciosamente, concorda e vai se dedicar, então, a fazer o seu trabalho. E quando começa esta função maravilhosa de psicografia dos livros, ele está lá recolhido lá no porão da fazenda, onde ele fazia a psicografia dos livros, né? Que o dono da fazenda, modelo onde ele trabalhava, deixa que ele fique em silêncio, tranquilo, para que pudesse realizar essa obra. Ele olha fixamente para a vela que estava iluminando o seu caderno e ele vê a vela embaçada, né? Ele acha estranho porque a vista dele não está mais nítida como era. O olho dele, não sei se é o direito ou o esquerdo, infelizmente eu não me atentei para isso, mas a vista dele está embaçada e começa a lacrimejar e ele fica assim, sem entender muito bem, e na hora ele já mentaliza
Dr. Bezerra de Menezes, que alguma coisa estranha está acontecendo, os olhos dele está queimando, um olho dele está queimando, ardendo, lacrimejando, e a vista bastante embaçada, e ele, fica atordoado, e aí o Dr. Bezerra chega para ele e diz: "Ah, meu filho, os seus olhos acabaram de sofrer as influências dos nossos irmãozinhos infelizes. E os seus olhos foram atingidos por essa energia de baixa vibração e agora estão adoecidos e eu nada poderei fazer." Então o Chico, a partir daquele momento, começa a sofrer dores terríveis na vista dele, tanto que ele perde realmente a visão ao longo da vida, mesmo colocando muito a medicação, fazendo tratamentos, não tem jeito, ele realmente sofre a perda da visão, o olho dele realmente não tinha mais função, O olho dele chega a secar, a atrofiar. Então vocês imaginam o poder dos nossos irmãozinhos infelizes para que ele desistisse do chamado dele, Olha a interferência que eles deram sobre ele para que ele desistisse. Fisicamente ele foi atingido num órgão tão importante como a visão e ele não esmoreceu. Ele continuou no processo dele, se dedicando, se doando num trabalho maravilhoso de caridade, de psicografia, de atendimento, sofrendo as maiores injúrias possíveis para a época, Porque nós sabemos que ele foi um grande divulgador da doutrina e na época sofria-se muito preconceito, as pessoas atravessavam a rua para não andar na mesma calçada que o Chico, Tinham muito medo dos espíritos, achavam bruxaria, coisas muito difíceis que era no passado, Então, vejam que o chamado que o Chico teve foi um chamado maravilhoso e que ele realmente ouviu, aceitou, acatou e seguiu naquela caminhada, por mais difícil que tenha sido, todo o tempo, desencarnando com 98 anos, feliz, tranquilo, porque fez o que se propôs a fazer, muito mais, eu garanto que sim, muito mais, porque ele fez tão bem, que ele 2 vezes teve uma moratória para continuar conosco, Foi estendido o prazo de vida dele, para que ele continuasse mais um pouquinho conosco, porque o exemplo que ele dava de retilíneo, de ser uma pessoa muito correta, tanto que nós vemos muitos irmãos de outras doutrinas que falam: olha, eu não acredito em espiritismo, eu não acredito no que a doutrina prega, do que a doutrina divulga, mas respeito imensamente a figura do Chico Xavier, porque ele era uma pessoa que não tinha nada que o desabonasse. O comportamento dele, a postura dele, a maneira como ele lidava com todos, com as pessoas mais difíceis, com as pessoas que tinham os seus vícios e os seus erros, Então ele foi realmente um exemplo que nós tivemos aqui do nosso ladinho, pertinho, e que abraçou o chamado de uma forma assim intensa, sem nenhuma dúvida. Agora nós vamos falar também dos nossos chamados em relação à mediunidade, Nós temos assim a certeza de que temos algo diferente dentro de nós, por exemplo. Então eu sei que nasci diferente, eu vejo que os outros não veem, eu ouço que os outros não ouvem. Ai, eu não gosto disso, eu tenho medo disso, eu não quero ser diferente. Ai, por que eu tenho isso? Eu não quero isso para mim, não. Eu não pedi isso, não. E aí eu me nego a ouvir o meu chamado, porque eu sei dentro de mim que se eu sou diferente, se algo acontece comigo, é porque eu tenho um compromisso para esse trabalho, mas eu tenho o livre-arbítrio, mais uma vez relembrando. A sociedade, ela nos julga, Se nós somos diferentes, se fugimos do quadradinho, todo mundo igual,
aquele que é um pouquinho diferente, pronto, já sofre preconceito, já é deixado de lado, já é uma pessoa esquisita, olha, cuidado com aquela pessoa, ela lê pensamento, umas coisas absurdas que a gente infelizmente ouvia muito mais no passado e hoje, graças a Deus, as pessoas estão um pouco mais evoluídas na reflexão sobre o espírita e sobre principalmente o médium, né? Mas esse médium, ele não se dedica, não quer saber de estudar, não quer saber de se preparar, não quer saber de efetivamente trabalhar a mediunidade no auxílio, na ajuda. Então, ele não está querendo ouvir o seu chamado positivo, o seu chamado no bem, na evolução. Ele está deixando o seu chamado negativo tomar conta de si, influenciá-lo negativamente, né? Porque provavelmente no passado ele também teve esta mediunidade e não foi usada de maneira correta, né? Ou então deixou de usar e aí pede uma oportunidade de mais uma vez vir ao planeta para executar esta tarefa de ser médium, de auxiliar, de se doar, de fazer esse intercâmbio tão maravilhoso com notícias, né, de entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. Como fica o coraçãozinho de uma mãe que o filhinho em tenra idade retornou à pátria espiritual e ela fica pensando como ele está, quem está cuidando dele, onde ele está passando frio, está passando fome, ele dorme no colo de alguém olha por ele. A mãezinha fica muito preocupada, porque é um amor infinito. Eu digo que ser mãe é preocupação para a eternidade, né? Ela não se encerra na morte, no desencarne, nem da mãezinha, nem do filho. Então, essa comunicação que o médium tem a bênção de ter, né, esse dom maravilhoso, essa ação bendita que veio para ele, essa oportunidade de trabalho abençoada, valorizadíssima e que vai elevá-lo numa categoria muito grande de benefícios para ele próprio, inclusive, porque toda caridade que você faz ao outro volta para você. Nós não fazemos pensando nisso, mas é uma lei do Pai. Todo bem que você faz ao outro te acompanha. São as moedinhas da sua mala que vão sendo coletadas em cada ação, em cada atitude, em cada movimento que tem como objetivo auxiliar, é uma moedinha angariada para o seu cofrinho. Então, esse médium que se dedica a esse trabalho da comunicação, por exemplo, das cartinhas abençoadas, como a nossa querida Mayra Rocha, que faz esse intercâmbio tão carinhoso, que tem sempre uma palavra amiga, que trata do desencarne com leveza, com felicidade, coloca comunicações felizes para as pessoas, para a mãezinha que está ali tão entristecida, coloca frases dos filhos, né? Olha, eu tô lembrando do seu biscoitinho frito, tô até sentindo o cheirinho, todo mundo ri, traz aquela alegria, porque a mãe realmente lembra daquela situação que o filho chegava em casa, tô sentindo esse cheirinho do biscoito frito que você fazia, nós tivemos a oportunidade de vê-la fazendo isso no nosso último encontro. Então esse trabalho é maravilhoso, maravilhoso. Ela está ouvindo o chamado dela, ela se envolveu e se deixou realmente envolver por essa proposta encarnatória de luz, de bênçãos, de socorro, de auxílio. Quanto isso vai reverter para ela? Imaginem quantos coraçõezinhos agradecidos oram por ela, agradecendo aquele momento de felicidade que ela permitiu que aquelas mãezinhas tão entristecidas, aqueles entes queridos saudosos dos seus que partiram, endereçam a ela. Vocês imaginam que isso deve ser de luz para a Mayra? E ela merece toda essa luz, porque é um trabalho maravilhoso. Só quem já viu pessoalmente ou através dos vídeos consegue entender o carinho com que ela lida com essas famílias que estão tão entristecidas, o coraçãozinho está tão apertado, parece que as pessoas desabrocham, tiram assim aquele peso das costas, da dor, do sofrimento, da insegurança, quando recebem um carinho de uma notícia, né? Então a gente tem que ficar atento aos nossos chamados,
os nossos chamados são muito importantes. Precisamos ter essa sensação apurada dentro de nós, qual o nosso caminho a seguir, o que devemos fazer, como devemos conduzir a nossa vida, por que estamos aqui, qual é o objetivo desta encarnação, porque o Pai vai nos dando as ferramentas. Quando nós começamos a despertar para essas questões, como eu já disse, independente da doutrina que eu abraço ou de doutrina alguma, a minha sensibilidade vai se apurando. E os nossos irmãozinhos infelizes não conseguem mais se aproximar de nós, nos trazendo chamados difíceis, porque eu estou elevando a minha sintonia de equilíbrio, de tentar ser uma pessoa melhor, de tentar me localizar, aproveitando a oportunidade encarnatória da melhor forma possível, tentando ser um exemplo para mim e para os que estão ao meu redor, bom, de equilíbrio, de sobriedade, de tranquilidade, de humildade, tudo que a doutrina espírita prega, né? Para que a gente tente ser cada dia uma pessoa melhor. Estamos numa caminhada bastante difícil, porque sofremos muito assédio, mas o assédio só consegue atingir os seus objetivos se nós baixarmos a nossa guarda, se nós nos desequilibrarmos. Do contrário, nós estaremos protegidos pela nossa própria energia de equilíbrio, de bem-estar. Então, essas influências, esses chamados difíceis, eles não serão efetivados pelos nossos irmãozinhos infelizes, pelos nossos irmãozinhos que no passado nós de alguma forma os prejudicamos, eles se sentem no direito de se vingar de nós, né? Pelos nossos erros. Cometemos muitos erros, sabemos disso, mas estamos hoje numa proposta de uma vida melhor, de um comportamento mais equilibrado. Então, nós temos eles ao nosso lado, mas nós temos o que? A oportunidade de, pelo exemplo, os ajudarmos, né? Os ajudá-los para que eles possam ver que nós somos hoje pessoas um pouco melhores do que fomos, estamos tentando ser. E essa proposta é ouvir o nosso chamado do bem, do progresso, da melhora, da evolução. Então, que nós tenhamos a nossa sensibilidade apurada, aguçada, que o chamado do bem se fortaleça a cada vez mais dentro de nós, para que a gente possa ouvi-lo e assim efetivar a nossa caminhada, o nosso progresso, o nosso bem-estar, né? A nossa evolução. Os chamados são importantíssimos e devem ser um ponto de partida para as nossas reflexões. O que viemos fazer? Por que estamos aqui? Por que estou nesta família? Qual é o objetivo de ter este companheiro ou esta companheira? Qual é o objetivo do Pai em me colocar neste trabalho? Qual é o objetivo do Pai em me colocar nesta casa espírita? Qual é o objetivo do Pai em me dar estes filhos? Qual é o objetivo do Pai com esses amigos que estão à minha volta? Então, vamos fazer estas reflexões para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos aguçados dentro dos nossos chamados, que eles possam nos trazer sempre mais equilíbrio e mais progresso. E que os nossos chamados infelizes, que estão dentro de nós e que nós estamos trabalhando a cada dia, um fortalecimento para resistir a eles, se enfraqueçam pelas nossas atitudes positivas, pelos nossos chamados felizes, até que um determinado momento eles não consigam mais eclodir dentro de nós, porque nós realmente viramos a página dos nossos chamados infelizes, né? Então, que nós possamos, de alguma forma, ficar mais atentos à nossa caminhada, né? Vamos refletir, vamos aproveitar as oportunidades que é tão valiosa nesta encarnação, esta encarnação valiosíssima, e que os nossos irmãozinhos que nos abordam, que nos rodeiam, que são infelizes, que estão num processo difícil ainda, nos invejam. Que eles possam, através do nosso comportamento, se sentirem inspirados e também se modificarem, porque é possível nós fazermos um novo amanhã, né? Precisamos fazer esse trabalho conosco
e também através do exemplo, da nossa atitude, como espíritas que tentamos ser a cada dia, porque não é fácil tentar ser espírita, nós temos muitos tropeços na nossa caminhada, isso faz parte do ser humano que está aqui tentando progredir e se melhorar, que nós possamos de alguma forma colocá-los como amigos que estão ao nosso lado, nos observando pelo exemplo, como o caso do nosso irmão Divaldo, né, que já contou em várias palestras, que ele teve um companheiro com ele, um obsessor, durante 40 anos o acompanhando e o instigando. Você não é bonzinho assim não, eu te conheço muito bem, eu sei muito bem o que você é capaz de fazer, eu sei muito bem como você é. Uma hora você vai se trair, uma hora você vai ser o que você é de verdade. Eu tô aqui do seu lado, vou ficar te observando o tempo todo, tenho certeza que eu vou te pegar no flagra, né? 40 anos seguindo o Divaldo. E o Divaldo tolerante, amoroso, conversava com ele e não pedia para que ele fosse afastado, e aí estava ao lado dele, sempre, né? Junto dele, e aí chega uma criança para as portas da mansão do caminho e ele acolhe aquela criança, ele brinca que era uma criança muito feia, e ele brinca e ele atrai a criança e fala para a criança, acolhe a criança e fala: mas você é muito feia, hein, minha irmãzinha, mas eu vou te amar demais, muito, muito, como minha filha querida. Nesse instante, o obsessor, que o seguia há 40 anos, fala para ele assim: você vai amar essa criança? Ele fala: vou, como uma filha querida que retorna ao lar. Você vai amar essa criança feia desse jeito? Vou amar e vou fazer tudo que eu puder para ajudá-la. Aí o obsessor fala: então a partir de agora eu acredito em você, porque essa criança era a minha mãe numa vida anterior. A partir de agora eu serei uma nova pessoa, inspirado no seu comportamento e na sua verdade. Agradece e aceita o socorro que até então ele não aceitava, né? Não aceitava que a equipe da Casa do Caminho e do Divaldo sempre oferecia a ele. Então vejam só que como através do chamado, do comportamento, da modificação, nós também podemos ajudar aos nossos irmãos. Então eu faço aqui um agradecimento pela companhia de vocês e que nós estejamos sempre abertos e atentos aos nossos chamados, os nossos chamados felizes que nos levarão ao progresso, ao caminho da luz e do aprendizado. Bem-vindos então e até a próxima oportunidade, que vocês tenham momentos de luz, de reflexão e que Jesus possa abençoar a todos. Que assim seja.